E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Que beleza. Então, a gente está aqui para falar da aula 10, parte C. Vamos ver do que se trata? É isso aí, relatórios é o assunto que a gente começou praticamente nesta aula número 10 e estamos continuando aqui, né? Então esse é um assunto que não acabou ainda não, tá? Hoje a gente vai ver como fazer relatórios dinâmicos. Como assim? A gente viu, bom, vamos lá, vamos tocar esse negócio aqui, aí a gente vai entender melhor, tá? Vou colocar aqui para você, só para entender. Nesta aula nós utilizaremos uma técnica para elaborar relatórios dinâmicos. O que significa isso? Relatórios que não estão talvez prontos já antes de o programa começar. Por quê? Porque na aula passada, a maneira como a gente viu que a gente monta relatório, eu dependo de uma tabela já pronta e de uma estrutura pronta e colocar ali, e aí sempre vai ser a mesma consulta, sempre vai ser igual. E se eu quisesse variar, eu teria que fazer um monte de relatórios assim. Ou eu teria que fazer um monte de janelas com um monte de report viewer. Não precisa. Dá para fazer uma coisa dinâmica aqui. Dá para usar o mesmo report viewer para vários relatórios. Essa é uma das coisas que a gente vai ver. Outra coisa, o mesmo relatório pode ser carregado com dados diferentes. Uau! Como fazer isso? Então, esse é o foco da nossa aula. Vamos começar pelo projeto. A gente vai usar o mesmo projeto que nós já tínhamos antes, com o mesmo banco de dados, contatos. Por quê? Porque é sequência, né? Então, só para lembrar aqui você, estou aqui no Visual Studio, a gente tem aqui, ó, na lateral a tabela que eu estou usando aqui, que é esse exemplo, e dentro dela tem as tabelas. Vamos expandir. Contato, tipo, usuários. Estou usando a tabelinha de contato. Tá bom? Outra coisa que você deve se lembrar é que na na aula passada, na aula retrasada, a gente aprendeu a trabalhar com fonte de dados. Então tá aqui, ó, eu criei uma fonte de dados chamada exemplo dataset e tem os datasets aqui com contato e tipo, fontes de dados com a tabela contato e tipo. Lembrando que não confunda isso com a tabela de verdade, tá? Essa fonte de dados é uma estrutura interna que pertence ao projeto do Visual Studio. E o que mais eu tinha aqui? Eu tinha uma janela principal com menu contatos, lista, adicionar, relatório. Eu tinha uma janela chamada relatório, que é essa daqui, que contém um report viewer, que está aqui, está tocado, tá? E eu tinha esse relatório aqui, do Bananas de Pijama. Tinha um relatório também, o primeirinho que eu fiz, que não tinha dados, né? Que é o R1, que é esse aqui, ó. Você vai ver agora. Vou carregar aqui. Esse aqui com a linguinha. Relatório de línguas. Então, eu só estou lembrando você tudo que a gente já tinha e a gente já tem. Então, eu vou fechar esse. Tinha o login também, né? Aqui tinha um login também. Principal, relatório, tal. Contato, tal. Principal, relatório. Beleza. Então vamos lá, vamos começar a brincar com isso aqui, né? Voltando para cá, na hora você já se localizou aí, você já sabe quem é você, onde você está e etc. Então vamos continuar. Lembrando, na aula passada montamos um relatório cuja fonte de dados escolhidas para preenchê-lo era o exemplo dataset. Para essa aula matemos, está escrito aqui, né? Mantemos essa configuração, mas vamos substituir o dataset associado por outro dinamicamente. Então, você tem vamos trabalhar com este relatório, que é o relatório que eu chamei de contatos rela. Certo? Aí tem a lista de contatos e essa tabelinha, ela está associada a um dataset. Eu sou obrigado a associar um dataset, mesmo que eu não vá usar ele, que é o que vai acontecer aqui. Então, ó, só para você se lembrar. Voltando aqui no Visual Studio, o que aconteceu?
eu tenho aqui então um relatório chamado contatos rela. Deixa eu achar aqui. Contatos rela. Esse cara aqui. Quando eu adicionei essa tabelinha aqui, né, para que eu pudesse escolher aqui, né, o campinho e tal, eu fui obrigado a associar ela a um dataset. Então, se eu clicar aqui, eu vou ver, por exemplo, aqui na dados do relatório, eu vou ver que tem um dataset chamado dataset 1, que está associado ao dataset exemplo dataset. Tá? O conjunto de dados é uma coisa interna do relatório, mas o dataset mesmo se chama exemplo dataset. Tá? Só que dentro do relatório ele tem esse nome aqui. Guarde esse nome, porque ele vai ser importante para nós. Por enquanto é ele que carrega tudo isso aqui, mas eu vou substituir ele, só que o nome dataset 1 tem que ser o mesmo. Se eu trocar o nome aqui, tudo bem, aí pode ser outro nome então, tá bom? Quer dizer, ele já sabe qual vai ser os campos que vão ser preenchidos, mas eu ainda não adicionei, eu não determinei qual é a tabela. Quer dizer, aqui está determinado já, mas eu vou trocar, certo? Então, por enquanto é isso. Aí, voltando aqui, o que acontece? Vamos começar então. Abra o projeto já iniciado com aulas anteriores, que já está aberto, né? E adicione no menu relatório, o menu contatos A a Z e contatos A. Então vamos fazer isso aqui agora. Visual Studio. Aí eu venho aqui no menu principal e venho aqui em contatos, relatório e adiciono, já adicionei contatos A a Z, contatos A. E você pode adicionar também esse contatos original aqui. Não adiciona não. Só esses daqui mesmo. Contato A a Z, contato A. E tem esse todos aqui também, mas esse todos eu vou mudar o nome dele também. Eu vou colocar língua. Língua. Vai ficar assim. Então ficou assim, ó, relatórios. Língua, contatos A a Z, contatos A. São 3 relatórios. Certo? Muito bem. Très bien. Est-ce que tu déjà te faire? Réponds. Aí é o seguinte. Programe os cliques do menu conforme abaixo. Então tenho aqui. E eu quero que você programe desta maneira. Vamos voltar lá então. Já mostro para você. Voltei para o Visual Studio. Então eu quero que você clique aqui em língua e você coloque este código. Relatório com o número 1. Passando aqui. Isso a gente já fez na aula anterior. A gente já criou subsídios para a gente enviar o número do relatório na hora que criasse a janela. Tá? Então isso aqui não é da novidade. Já existe. Para o relatório da língua, relatório 1. Para o relatório A a Z, relatório 2. Para o relatório A, 3. Tá? E esse aqui esquece, tá? Esse aqui não é para fazer. É só até aqui. Tá bom? Então dá uma boa olhada no código aí. Eu vou voltar aqui para você ver na apresentação. Aí está a apresentação. E olha bem aí, ó. Olha bem o código. Tá? Não tem muito segredo. O código é igual. A única coisa que muda é o número que eu estou mandando para o formulário relatório. E é lá que o segredo vai acontecer. Ele vai pegar esse número, vai fazer um if-else e vai decidir dinamicamente qual relatório preencher. Legal, né? Então vamos lá. A próxima etapa é justamente essa. Programar o form relatório. Então é o seguinte. Aqui tem um codigão e eu vou mostrar para você o que tem que fazer lá. Diretamente no código. Então a melhor coisa é ir para o Visual Studio. Então o que vai acontecer? Quando eu chamar o relatório, eu tenho que abrir o relatório aqui. Então vamos lá. Relatório. Esse cara aqui. No evento load. Bom, só para lembrar, você já sabe que eu tenho um método construtor aqui que recebe o número do relatório e joga nessa variável global chamada num relatório. Quer dizer, se eu por um acaso não passar nada, ele vai ficar zero. Tá vendo aqui, ó? E o zero ele vai cair no else. Você vai ver depois ali. Bom, de qualquer forma, no evento load, que está o segredo, está aqui, ó. Então tem uma série de ifs e elses para testar se o número do relatório é 2, para testar se o número do relatório é 3, para testar se ele é 4
ou se ele não é nenhum desses caras aí. Né? Esse 4 aqui eu fiz como um teste, mas esquece ele, tá? E o else é tipo assim, se for 0, se for 1 e qualquer outro número, cai no else. Então eu vou começar pelo else. O que eu coloquei no else? Eu coloquei simplesmente isso aqui, ó. Ah, um detalhe. É importante que esse relatório não tenha nenhum item associado a ele. Então, aqui no Shows Report não pode ter nada marcado, tá? Tem que estar limpinho. Então, na dúvida, o que você faz? Você arranca o relatório e coloca de novo, né? Coloca ele zeradão. Ele não está associado especificamente a ninguém, né? Deixa eu fechar isso aqui, tá? Aí ele fica brancão, assim, pronto para ser montado, tá? O nome dele é relatório Report Viewer 1. Então, no evento load, como eu estava dizendo, o que está acontecendo aqui? Quando der o else, eu quero carregar ele, ó, olha como carrega. Report Viewer 1.localReport.report embedded resource. Isso se o seu report estiver aqui, ó, dentro do seu projeto. Se ele estiver listado aqui, ó, que nem os meus, ó, eles fazem parte do meu projeto, por isso que ele é embedded. Gente, até abriu o relatório sem querer aqui. Né? Vamos fechar. Tá? Mas se ele tiver feito um relatório externo, também dá para abrir, mas daí você vai usar um outro comando. Beleza. Então, o que eu estou dizendo? Que quando ele apertar qualquer coisa que não seja 2 ou 3 ou 4, ele vai abrir o relatório R1. E o R1 é o relatório de línguas, que é esse aqui. Eu acabei de abrir e fechei de novo. É o relatório de línguas. É esse cara aqui. Tá? Então, esse aqui, como ele não tem data source, é só trocar ele. E depois, quando terminar essa estrutura if else, ele dá um refresh report e carrega. Tá bom? Agora, os outros dois, a gente carrega com dados. Só que eu vou carregar o dado dinamicamente. Então, o que vai acontecer? Ó? Se o relatório for número 2, eu vou abrir uma conexão. Isso aqui não está o melhor código do mundo, tá? Mas é para você saber. Ele abre uma conexão. Aqui está a string de conexão do banco de dados, SQL Server. Aí ele cria um data adapter e faz a consulta. Select asterisco from contato order by nome, para que ele fique de A a Z, tá? Order by nome. Se eu quisesse decrescente, seria desk na frente, mas eu quero de A a Z, então eu deixo sem nada, que é o padrão. Aí ele faz e eu uso o data adapter para preencher essa tabela aqui, contatos. Tá aqui, preencheu. Então, agora eu tenho uma tabela data table preenchida com dados dinamicamente coletados. O que eu faço agora? Esta linha é o que está o segredo. Eu adiciono um data source ao meu report, meu local report, dinamicamente. Esse data source tem que ser do tipo report data source. O nome que aparece aqui tem que ser exatamente o mesmo nome que está lá no relatório original, como eu tinha falado para vocês. E aqui o nome da tabela que eu acabei de preencher. Então ele vai preencher dinamicamente com todas as consultas separadas com a ordem by name. Se por um acaso for 3, o que ele vai fazer? Aí eu quero fazer, é tudo igual, só que aqui está diferente a consulta. Ó, select asterisco from contato where like A. Quer dizer, nesse caso ele vai carregar somente os nomes que começam com A. Eu poderia até usar o mesmo, né, e mudar apenas o nome, né, mudar apenas a estrutura aqui do select. Poderia também, tá? Não precisaria tanta coisa aqui, mas eu estou mostrando para didaticamente vocês entenderem. Então essa é uma outra consulta, carregou uma outra tabela dinamicamente, colocou ela em contatos e fez a mesma coisa. Colocou ela no lugar, adicionou como um data source, como dataset 1, o mesmo nome do dataset original. E outra coisa também que tem que ter o mesmo, né, é importante, é que o nome das colunas que eu coloquei lá também tem que ser o mesmo. Então não adianta eu fazer um dataset, colocar aqui o nome igual, mas usar uma outra tabela que não tem nada a ver e nem tem os mesmos campos. Aí o que vai acontecer? Na tabela, na hora de preencher, ele não consegue. Ele até consegue abrir tudo, mas não consegue preencher por não ter afinidade ali com o nome das colunas. E aí eu associo aqui ao contato rela.rdlc. Carrega e carrega dinamicamente, certo? Olha que simples. Então, isso tudo que eu falei agora tá aqui, ó.
nesse codigão aqui. Olha aí, dá uma pausa aí, ó. Olha bem, medita nesse código. Olha com profundidade e você vai entender como fazer essa coisa dinâmica que eu estou fazendo aí. Aí, ó, aqui está dizendo o seguinte. No código acima, podemos ver que dependendo do número do relatório, nós, é para ter um O aí, carregamos o Report Viewer de maneira diferente. Os dois primeiros são variações do mesmo relatório, mas com o data table preenchido dinamicamente. Note que o data source adicionado dinamicamente tem que ser o mesmo nome daquele que está definido no relatório. Perdão? No último caso, carregamos um outro relatório que não possui fonte de dados. Então é isso. Quais são os resultados disso? Então eu vou voltar aqui no Visual Studio para você ver. E vou dar um play aqui. Vou dar um play. Espera aí. Já vai. Já vai. Carregou? Acho que ainda não, né? Ainda tá carregando. Pra pular aqui na tela. Vamos ver aqui. Ó, você não tá vendo, mas eu tô na tela de login, tá? Então vou digitar aqui rod@gmail.com entrar. Agora para aparecer a janela principal aí. Aí, apareceu. Aí, como você tá vendo aí, ó. Não dá para ver o menu, né? Porque isso aqui é tudo muito esquisito. Mas tem um menu aqui, ó. Que eu tô clicando em contatos. Relatório, língua. Na hora que eu aperto o língua, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o relatório língua. Tá carregando. Olha lá, relatório de línguas. Apareceu lá o Einstein e tudo mais. Beleza. Se eu apertar aqui relatório contatos A a Z, então agora ele vai carregar relatório com contatos de A a Z. Olha lá, Anão, Armando, Banana, Barba, Dunha, José, Noé, Robert Downey Jr. Certo? Se eu apertar aqui contatos, relatório contatos A, aí vem um relatório só com os As. E o interessante é que como isso aqui é uma instância, eu posso deixar os dois abertos. Ó. Por exemplo, o relatório de língua e ao mesmo tempo o relatório. Aí eu faço assim, ó. E eu posso colocar um do lado do outro aqui. Aí não coube na tela, né? Esse que é o problema. Olha lá. Viu? Que interessante, né? Aqui, ó. Não, Armando, só os dois que começam com A. O que dá para fazer com isso aqui? Muita coisa. Quer dizer, eu poderia ter até um lugar aqui para eu digitar um nome específico, fazer um relatório só com alguma coisa. Antes de eu carregar, né, eu poderia fazer várias coisas aí. E aí sim, eu poderia ter uma coisa bem dinâmica, certo? Então a nossa ideia aqui era mostrar isso. Está aqui novamente, se você quiser ver os resultados: relatório de língua, os relatórios de contatos e os relatórios de contatos só com a letra A. Muito bem, próximos passos. Nesta aula vimos como carregar dinamicamente um relatório. Existem muito mais maneiras de trabalhar com relatórios. Isso é um assunto amplo e encorajamos você a se aprofundar. E o que mais? Até a próxima. Mas calma aí, né? Vamos terminar essa conversa do jeito certo. Então, veja, não falamos tudo sobre relatórios, mas demos uma boa inicializada aí, um bom início, bom pontapé inicial. Então, a partir da sua inteligência, do seu conhecimento e da sua vontade de aprender mais, você vai aprender a fazer relatórios de qualquer maneira, dinâmicos ou não dinâmicos, digitando coisas antes ou depois. Ou seja, dá para trabalhar com qualquer dataset, qualquer data table, dá para trabalhar com ele fixo, com ele... Bom, aí o mundo o campo é o mundo, então fique à vontade aí para trabalhar. Espero que tenha gostado dessa aula.
Aula simples para concluir esse assunto aí, que a gente já utilizou várias aulas para falar dele, que é relatório, que é um assunto importante sim em sistemas comerciais. Beleza? Valeu, espero que tenha gostado e a gente se vê aí numa próxima oportunidade.